Ok, galera. Então, nessa parte aqui da aula, né, a gente vai continuar com outro conceito, beleza? E aqui vai ser o conceito de listas e keys, né, que são as chaves, tá? Então, ok? Aqui, o que que a gente vai ver, tá? O próximo conceito aqui, a gente vai ver como a gente pode renderizar vários itens, tá? Usando, por exemplo, tá? Uma coisa que a gente já viu, que foi o map, né? Lembra que a gente mostrou que a gente trabalhou um pouco de map quando a gente estava vendo a introdução ao JavaScript, e viu que eu falei que é um método muito importante, né? A gente do front-end a gente costuma utilizar muito. Então aqui é uma das situações que a gente costuma utilizar muito, o método map, que é um método, tá? Que é um método de listas, né? Então como é que isso aqui vai funcionar, beleza? É, então, olha só, a gente pode renderizar arrays com map, tá? Então se a gente tiver uma lista, né, um array do jeito que está aqui, ó, e a gente pode colocar várias informações nessa lista de array, nessa lista, nesse array, né, tá? Ok, na posição 0 a gente tem o React, posição 1 o Vue, posição 2 Angular e assim por diante, né? Então, isso aqui é bem útil para a gente, porque, olha só, se eu tiver, por exemplo, do jeito que tem aqui, ó, uma, o L, no caso, é uma lista de itens, né? E se eu quiser fazer essa lista ter vários itens, sei lá, 100 itens diferentes. E imaginou se eu precisasse escrever 100 vezes isso aqui, né? Tá? Ou mais, né? Essas informações, elas estão vindo, sei lá, de outro sistema. Essas informações aqui de itens, né? Eu estou fazendo requisição para um back-end, aí está vindo lá do back-end todas as informações, né? Uma lista de informações. Imagina se eu tivesse que ir lendo essa lista manualmente e escrevendo um li para cada uma delas, né? Se o back-end me mandar 100 itens desse para me colocar dentro de uma UL, né, de uma lista, tá? Imaginou se eu fizesse isso 100 vezes, se eu escrevesse um elemento ali 100 vezes, dando Ctrl+C, Ctrl+V, seja lá o que for, tá? Isso fica inviável, beleza? É por isso que a gente usa, tá? A gente usa esses métodos como método map, tá? Para fazer, para aplicar alguma função em cada um desses elementos da lista, tá? Ok? Então a gente tem aqui o conceito de key prop, tá? Que basicamente vai ser um identificador único para ajudar o React a otimizar re-renderizações, tá? Então a gente vai ver como é que isso aqui vai funcionar, beleza? E por que a gente vai usar esses keys, né? Que a gente vai ver agora. É basicamente para evitar problemas de performance ao atualizar uma lista, né? Imagina uma lista de 100, 200, 1000 elementos, não sei, tá? E imagine se toda vez que um elemento desse mudasse, eu tivesse que atualizar toda a lista, né? Não é assim que funciona, tá? Então a gente vai usar o keys justamente para identificar cada um desses elementos de forma única. E se esse elemento mudar, somente ele vai ser re-renderizado, né? Renderizado novamente, tá? Então se vocês verem aqui no exemplo, a gente tem aqui uma lista de itens, que podem ser vários itens, tá? E a gente coloca aqui uma tag UL, né? E dentro da UL a gente vai colocar um LI para cada item, né? Só que a gente não vai escrever um por um, né? A gente vai usar aqui um pouquinho de JavaScript, né? Então, por isso que a gente está colocando aqui essas chaves. Então, dentro do JavaScript a gente vai, olha, acessar aqui a lista de itens, usar o método map, tá? E o método map, vocês vocês devem lembrar que a gente falou que esse método map que ele vai receber uma função, não é isso? Ele é um método callback, lembram disso? Ele recebe uma função para que ele aplique essa função em cada um desses elementos, tá? Então, olha só, essa função, tá vendo que eu estou passando para dentro de map aqui, ó, uma função, uma arrow function, tá? E essa função eu já digo que ela vai ter dois parâmetros, né? Que esses parâmetros aqui vão ser justamente, tá? Em item vai ser esses valores que estão aqui nos itens, né? Na minha lista de itens. Então, cada item, né? Então, assim, o map vai ficar repetindo essa mesma função para cada um desses valores, né? Na primeira repetição, ele vai pegar React e vai colocar aqui nessa variável item. E a gente vai conseguir usar ela para e criar um novo elementozinho, que é o quê? É um LI dentro do nosso L, né? Tá? É um pontozinho, um bullet point dentro da nossa lista.
ok? E o que que é o index? O index é o quê? É o índice desse elemento. O React ele está em que índice aqui? No índice 0, né? Aqui ele está no índice 1, ok? E aqui ele está no índice 2, ok? E aqui eu vou pegar esses itens, tá? Então, na primeira iteração, na primeira repetição, ele vai pegar o React, vai colocar aqui, e o índice 0 vai colocar aqui. E aqui eu vou conseguir usar o valor, né? Essa string React dentro aqui do minha LI, né? Aqui, ó, entre a abertura e o fechamento da tag, e o index dela, né? Que é esse valor único que identifica ela, eu vou usar em key, tá? E é justamente esse key que vai fazer a identificação desse elemento no React, tá? Isso que é interessante, ok? Então vamos testar isso aqui, beleza? Vamos fazer aqui passo a passo um exemplo para a gente praticar isso. Então, o que é que a gente vai fazer, tá? A gente vai criar aqui um componente, né, chamado to-do list, né? Basicamente uma lista a fazer, né? Um to-do list, né? Então vamos fazer isso, tá? Então vamos mudar aqui para o nosso VS Code, tá? Então no nosso VS Code aqui eu já eu já comentei todos aqueles elementos que a gente já tinha feito antes, né? E aí aqui eu vou criar um novo componente, tá? Novo arquivo chamado to-do list.jsx, tá? Opa, fiz errado aqui, né? To-do list, ok? Ok. Então aqui, to-do list, acabei de criar aqui. Ah, então o que é que nós vamos fazer aqui, tá? O mesmo de sempre, né? O componente vai ser basicamente aqui uma, uma função, tá? Dessa vez eu posso usar uma arrow function para fazer essa função, tá? Não sei se vocês estão percebendo, mas eu posso fazer, ó, export default function desse jeito, tá? Mas eu posso usar também um arrow function, tá? Se eu fosse usar um arrow function, né? Só para a gente lembrar, se eu fosse usar um arrow function, eu teria que criar aqui que é uma const, chamar to do list, por exemplo, o nome da minha const, né? E ela vai receber uma arrow function, né? Isso aqui poderia ser, tá? Feito também, tá? E você colocaria aqui export default to do list aqui no final. É a mesma coisa, tá? Vocês conseguiriam fazer assim também, beleza? Tá? No nosso caso, a gente pode usar simplesmente aqui uma export default, já fazer diretamente aqui, né? Dizendo que isso aqui já é uma função clássica, né? E o que eu chamo de to do list, beleza? Ok. Ok, to-do list, tá? E aqui, pronto. Aqui que é a minha função, ok? Então, olha só, tá? Vamos dizer que é o seguinte, vamos dizer que eu faço, sei lá, uma requisição para outro sistema, que é o sistema back-end, né? A gente costuma fazer requisições para lá para buscar informações, né? São informações que a gente não sabe, né? Mas são informações que precisam ser exibidas no nossa aplicação front-end, né? No nosso site, né? No nosso UI, ok? Então, eu faço lá uma requisição para o back-end, né? Back-end. E aí ele me retorna o quê? Vamos dizer que ele me retorna o quê? A informação de, de tarefas, vamos dizer, né? Tasks, por exemplo, tá? Vamos dizer que tem várias tarefas aqui para o meu to-do list, beleza? E olha só, e eu recebo lá do back-end, a gente está só fingindo que a gente está recebendo isso do back-end, mas eu vou fazer manualmente, tá? Vamos dizer que a gente vai receber isso aqui tudo lá do back-end, é uma lista de elementos, né? Pode ser, sei lá, números, né? Pode ser strings, e assim por diante, né? Mas aqui dentro é muito comum a gente receber uma lista de objetos, né? Então, uma lista de objetos, né? Lembra que os objetos são assim em JavaScript, né? A gente falou um pouco sobre objetos, né? Então, vamos dizer que eu estou recebendo aqui uma lista de objetos, né? E aí eu tenho, sei lá, 3 objetos, vamos dizer, tá? Desse jeito aqui, beleza? Tá? E aí eu quero renderizar essas tasks, né? Então, vamos dizer que eu estou recebendo esses objetos. Ah, o meu objeto vai ter um ID, vou dizer que vai ser o ID 1, ele vai ter também um text, tá? Que ele vai ser, sei lá, a aprender
React. Essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa também vai ter o ID. Aí aqui já vai ser um ID 2, beleza? Ok? E o que é que eu vou fazer? Dizer aqui que é o text dessa tarefa aqui é, sei lá, construir um projeto. Projeto, tá? E aqui vai ter o terceiro elemento aqui da minha lista. Vai ser um objeto que vai ter a propriedade ID. O ID dele vai ser 3. E vai ter o text também, tá? Aí o text que eu vou botar publicar no GitHub. Beleza? No GitHub. Ok? Vamos dizer que isso aqui são informações que você está recebendo do back-end, tá? Então, a abordagem que a gente vai fazer é o seguinte, olha, beleza, eu, esse meu componente ele vai retornar, obviamente, ele vai retornar alguma estrutura para mim, né? Aí eu vou dizer que ele vai retornar uma div, tá? E aí dentro dessa div, tá? Só um momento. Então dentro dessa div, o que é que nós vamos ter? Tá? Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer um bom e velho H2 aqui, tá? Beleza? H2. Botar lista de tarefas. Beleza? Lista de tarefas. E aí que a gente vai ter, olha só, o L, que é aquele elemento de para a gente fazer uma lista, né, na nossa aplicação ou no nosso UI, né? Tá? E aqui cada item na minha lista vai ser um LI. Agora imagina se isso aqui fosse 100, né? É, 100, 200, né, 300 é, tarefas diferentes aqui dentro da meu array meu array tasks, né? Aí eu teria que fazer 100 vezes isso, né, copiando e colando, né? Então aqui dentro vai ser, sei lá, tasks, tasks, assim, tá? A gente vai estar escrevendo aqui JavaScript, então a gente não pode esquecer disso, tá? Ter tasks, ó, já acha que task, ponto. Sei lá, vamos pegar aqui o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? Esse carinha aqui, né? A gente pega aqui, ponto ID, ou, quer dizer, ponto text, que é o que vai ficar aqui dentro, né? Tá? E aí fizesse aqui para os outros, e aí ia fazendo um por um, né? Olha que doideira. Agora faz aqui pro segundo item, aqui faz pro terceiro item, assim por diante, tá? Então, esse negócio de copiar e colar vai dar certo, tá? A gente vai usar aqui um laço de repetição para fazer esse tipo de coisa. Vamos ver se isso aqui está dando certo até agora, né? Se isso que a gente está fazendo faz sentido. Vamos lá em app. Vamos chamar o componente aqui, que é o to, do list. Olha só. Então, ele já importou aqui para mim, né? Beleza? Agora vamos lá no slide, ou no navegador. Ó, beleza. Apareceu aqui a lista de tarefas para mim, né? Mas eu fiz manualmente, é isso que eu quero. Tá? Então, para isso a gente vai fazer uma renderização, tá, de todos esses LIs usando um laço de repetição, tá, que é feito ali pelo método map, tá? Então vamos voltar lá para o nosso VS Code, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, ao invés de fazer isso aqui manualmente, o que é que a gente vai fazer, tá? A gente vai escrever aqui, um JavaScript aqui dentro. Então eu abri e fechei aqui é, essas chaves, tá? O que é que eu vou fazer? Olha, beleza, eu quero acessar tasks, tá? E aqui eu quero chamar o método map, tá? Porque esse método map é ótimo para me fazer alguma coisa, né? Para eu executar alguma função em cada um desses itens, beleza? Tá? Minha lista. Então o que é que eu posso fazer? Olha, o map, tá? Eu vou dar para ele uma função, tá? Que essa função ele vai executar em cada um desses meus itens, beleza? E como é que vai ser essa função? Olha, eu posso fazer o seguinte: cada, né, que ele vai receber aqui vai ser uma task, tá? Por quê? Porque olha só, eu não falei para vocês que eu posso receber duas coisas aqui, né? Cada um desses elementos e o índice deles, né? Ó. Então, o map vai pegar essa função
tá? E essa função, toda vez que ela for executada, ela vai executar sobre um desses itens, né? Na primeira execução, ele vai executar sobre o item, esse primeiro item aqui, tá? E aqui task vai ser quem? Vai ser esse objeto todo que eu vou poder acessar. E o index vai ser quem? O zero, porque ele é o primeiro elemento. E assim por diante, beleza? Tá? Então eu poderia fazer assim, tá? Poderia botar task e index, né? Eu vou ter a task e o índice dela. Sempre assim, task e o índice dela, tá? E aqui o que é que eu vou fazer com isso? Olha, eu vou dizer o seguinte, beleza. Para cada vez, né? Para cada vez que você executar essa função, né? Nenhum desses elementos dentro do array task, o que é que eu quero que você faça? Que você renderize para mim um, um, é, um LI, tá? Essa estruturinha aqui para mim, beleza? Ok? Então toda vez eu quero que você faça isso, tá? Então ele vai retornar o que é isso aqui. Opa, return, tá? Vai retornar esse LI aqui, beleza? Então, para cada elemento, eu vou pegar esse elemento, pegar ele por completo e o index dele e renderizar ele aqui, tá? Então eu poderia fazer o seguinte, olha, quem é que vai ficar dentro do meu LI? Vai ser quem? Vai ser o que? O texto, né? Esse textozinho aqui. Como é que eu acesso uma propriedade, né? Essa propriedade text dentro de um objeto? Simples, né? Eu pego aqui o nome do objeto, que nesse caso aqui vai ser task, tá? Então aqui, ó, aqui é JavaScript, tá? Então isso aqui eu vou começar a escrever JavaScript. Então, ó, eu coloco aqui é, entre chaves. Então aqui, ó, task, já achou aqui, ó, tá vendo? Task, ó, que é o que eu tô recebendo. Eu vou receber um por um, né? O primeiro esse, depois esse. Vou repetir quantas vezes? 3 vezes, né? Porque tem 3 elementos. Cada um deles eu vou pegar aqui, ó, LI vai ser renderizado e dentro dele vai ser o texto, né, desse LI, né? Ok? E aqui eu vou definir o quê? Uma chave, tá? E para que serve essa chave, essa propriedade de key? É para a gente identificar quem é, né, esse componente, para que caso eu mude alguma coisa aqui dentro, ele consiga reconhecer que algo mudou, tá? E consiga renderizar só ele. Então aqui o que é que eu posso fazer? Olha, eu posso dizer que o key dele vai ser o index, tá? É uma forma, né? Do jeito que está lá no nosso slide, tá? Desse jeito aqui, beleza? Ou a gente poderia usar também esse ID de dentro dele, não teria problema nenhum, tá? Aí a gente não precisaria do index. Porque o ID também é um identificador único, né? Lembra, a gente precisa só passar aqui em key alguma coisa que identifique unicamente cada um é, dos meus, das minhas informações, meus objetos de task para me conseguir fazer o quê? Um componente ali que tenha, né, o texto dessa task, né, dessa tarefa e um identificador único para ela, ok? Tá? Então vamos testar por enquanto desse jeito, tá? A gente faz uma alteração aqui, depois botar do outro jeito que eu expliquei também. Então beleza. Então olha só, o web vai ser renderizado aqui com o map 3LI, né? Porque o map vai pegar um por um aqui, né? E vai aplicar essa função, tá? Vamos ver se aqui está funcionando, se falta fazer alguma coisa, tá? Vamos lá para o navegador, tá? E olha só, aqui já tem os três, né? Vamos voltar para o VS Code, vamos fazer o seguinte. Vamos, sei lá, vamos adicionar um outro aqui, tá? Um ID 4. Vou botar publicar no LinkedIn. Publicar no LinkedIn, por exemplo, tá? Salvei. Vamos lá para o navegador. Opa, não apareceu, né? Eu esqueci de colocar, né, galera? Peraí. Vamos voltar aqui só um instante. O que que a gente deve fazer, tá? A gente vai. Vamos voltar aqui no VS Code, tá? Aqui no VS Code a gente vai colocar um outro objeto, né? O ID 4, né? Vamos testar isso. O text dele vai ser o quê? Olha, sei lá, publicar
publicar no LinkedIn, por exemplo. LinkedIn, tá? Desse jeito. Vou salvar, beleza? E aqui o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá pro navegador e olha só, já apareceu aqui publicar no LinkedIn, tá? Faz sentido? Então olha só, como não importa, né? Se isso aqui fosse uma requisição back-end, sei lá, ele pode fazer uma requisição hoje e trazer 3 informações, mas amanhã, sei lá, lá no back-end já cadastraram mais tasks, né? E aí você faz outra requisição e aqui podem vir muito mais. Aí quando vem muito mais, algo, né, vai ser automaticamente renderizado, beleza? Ok? Então, ó, vamos lá para o VS Code, ó. Então, não importa, né? Então, se vier muito mais informações aqui, né? Tá? Muito mais, a gente vai ter sempre como renderizar mais essas informações lá por causa desse map. A gente não precisa escrever mais nada, tá? Só precisa que isso aqui receba mais informações. Isso aqui pode ser uma informação que vem de um back-end da vida, né? Você faz uma requisição, né? Você simplesmente não tem que se preocupar. O que vem de informação já vai ser renderizado, tá? Beleza? Ok? E outra forma que eu mostrei é o quê? Esse key, né? Esse key ele precisa receber um identificador único de cada um dessas tasks ou desses objetos que eu estou percorrendo com o map, né? Um identificador único seria o ID também, né, galera? Então, assim, olha, se eu não quiser usar o index, que ele pega aqui o índice de cada elemento, ou seja, aqui é o zero, né? Aqui é o zero, aqui é o 1 e assim por diante, né? Se eu não quiser pegar ele aqui, olha, posso também não pegar só a task, porque na própria task eu consigo chamar também o que, ó, task.id, a informação de ID. Isso aqui já vai ser suficiente também para referenciar cada um deles, ó, tá? Vou salvar aqui e vamos lá no navegador de novo. Olha só como apareceu os outros elementos que eu acabei de inserir, né? Ok? Beleza, galera? Tá? Entendido aqui? Ok? Qualquer dúvida você pode me falar, tá? Então, eu vou passar atividades também sobre cada uma dessas coisas para vocês praticarem, vocês ir me comunicando, beleza? Esse vídeo vai sempre ficar como referência para vocês reassistirem, tá? Ok? Então, beleza. Até a próxima aí. Próximo conceito.